Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do CRCast, o podcast da CR Basso Educação Corporativa, que traz aqui para você temas relevantes sobre o mundo e a educação corporativa. Se essa é a sua primeira vez conosco, eu sempre falo, fica aqui o convite para você nos conhecer um pouco mais, acessar nossas redes sociais, acessar nosso site, conhecer tudo que a gente produz e colabora com as empresas nesse desafio que é a educação corporativa, tá? O nosso convidado de hoje, vou agradecer mais uma vez, já agradeço ele toda hora, acho que a palavra que eu mais falo pro nosso Tadeu, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, é obrigado e gratidão. Em alguns episódios anteriores já fiz a apresentação dele. Sim. O que tem naquele episódio da palavra professor, vocês não acreditam, tá? Voltem lá no outro episódio, se eu não me engano é o episódio 5 do nosso podcast, e lá você vai ver um conteúdo maravilhoso que o Tadeu compartilhou aqui com a gente, tá bom? Tadeu, mais uma vez, muito obrigado por ceder o seu tempo, aceitar o nosso convite, tá? Eu sei que você vem um pouquinho de longe, nossos estúdios são aqui em São Paulo, você vem de Campinas, mas um prazerzaço ter você aqui mais uma vez, tá bom? Olha, eu viria mesmo que fosse de Manaus. Tadeu Eu Bretas. viria pro CRCast. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui e contribuindo, além, né, de contribuir como consultor da CR Basso, poder dividir temas tão relevantes, né, para o mundo corporativo. Sim. Como esse, que daqui a pouco nós vamos trocar ideias sobre ele. Sim, vamos trocar. Eu tenho umas repetidas, eu quero trocar umas ideias contigo. O Tadeu faz parte aqui do nosso corpo de instrutores, de consultores da CR Basso Educação e trata com muito carinho os temas de inovação, ligados à inovação, ligados à criatividade. E modelos mentais, é aquilo que nós vamos falar hoje, é o tema do nosso episódio, tá bom? Duas palavrinhas, modelos mentais. Que será, né? Bom, com certeza, boa parte dos nossos ouvintes, aí, dos nossos telespectadores já ouviram falar sobre esse assunto, mas será que eles sabem mesmo? Vamos descobrir. Vamos aprender juntos. Vamos aprender juntos. Para iniciar nossa conversa, Tadeu, eu queria citar uma frase do Einstein, que eu li recentemente, e que tem muito a ver, eu acho que tem muito a ver com o tema de hoje. Diz assim, ó, vou ler aqui no computador. Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Cara, explica pra gente como que os modelos mentais, né, isso que é o tema do nosso episódio de hoje, influenciam na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e, por que não, né, até mesmo na nossa vida social, né? Explica um pouquinho pra gente o que é esse tal de modelo mental. Por favor. Tá contigo a bola, Tadeu. Que bom. A bola veio redondinha, né? Você começou com Einstein, como é que eu vou me manter no nível do cara, né? Pariu, rapaz. Você vê que eu até gaguejei na hora de falar, né, o cara, né? O cara ele tem foguete. Coisas maravilhosas, inclusive uma frase linda, né? Em que ele fala que todas as vezes que a gente eleva o nosso pensamento a um novo modelo, a nossa forma de pensar nunca volta ao padrão anterior. Ele disse isso com palavras bem mais sofisticadas, mas eu penso que é um começo bom, né, para a nossa conversa sobre modelos mentais. É impossível falar sobre modelos mentais sem citar a Carol Dweck. Né? Carol Dweck e o seu livro Mindset, né, no qual ela nos traz uma leitura que eu acho muito interessante. Então, os ouvintes aí que querem expandir, né, a sua mente a respeito desse assunto. Essa é leitura obrigatória. Leitura obrigatória. Eu terminei recentemente esse livro. É um excelente livro e é um livro daqueles cujo assunto não envelhece, né? E a gente sabe que o conhecimento se tornou tão perecível, dada a velocidade do mundo digital, mas alguns assuntos não envelhecem. E um deles é esse. Né? Então, tem o livro, tem materiais dela para boa, tem vídeos. É um trabalho, uma leitura muito boa, porque o que eu chamo de uma leitura boa? Uma leitura simples e que não nos dificulta o entendimento, pelo contrário, facilita. Acho que, no fundo, quase todo autor tem essa obrigação, né? Nem todos conseguem. A Carol Dweck consegue. Então, assim, a essência da obra dela é o mapeamento
do que ela chama de modelos mentais fixos e modelos mentais de crescimento. Em suma, o modelo mental, ele nasce na gente por vários fatores culturais. O que nós herdamos da nossa, vamos chamar, criação, mas pelo amor de Deus, eu não estou sugerindo que ninguém questione a própria família em função disso, mas a forma também como nós olhamos o mundo, como nós nos relacionamos com o mundo, nasce bastante desse conjunto cultural que nós herdamos da nossa família e dos círculos sociais com os quais nós convivemos. São os amigos, são as comunidades onde nós caminhamos, com as quais nós convivemos, a nossa escola, quando a gente começa a estudar, e ela é muito fruto também de uma condição social, muitas vezes. E aí nós vamos, de certa maneira, interagindo com o mundo e vamos consolidando algumas formas de pensar e de interagir com as pessoas, com o universo e por aí vai. A grande questão, eu acho que é importante colocar, Leandro, que ter modelos mentais faz parte do ser humano. Nós, obviamente, quando estamos nessas interações, quando estamos consolidando conhecimento a respeito das coisas, esses modelos mentais trazem para nós uma segurança, uma certeza, porque são formas de ser, de agir, de proceder e de pensar resultantes de uma forma original que deu certo. Então, é como se eu pensasse assim, olha, eu fiz algo de uma maneira, aquilo funcionou para mim, e aí eu começo a consolidar um modelo mental, que é o seguinte, sempre é melhor fazer dessa forma. E aí o perigo aí nesse caso é a palavra sempre. E por que essa consolidação é natural? Do ponto de vista fisiológico, agora entrando um pouco na neurociência, nós temos uma área do cérebro chamada centro de recompensa. O nome técnico dele é núcleo accumbente ou núcleo accumbens. Esse centro de recompensa é uma área do nosso cérebro que todas as vezes que nós fazemos alguma coisa e dá certo, ela fica muito feliz. Ela diz assim, tá vendo? Da próxima vez, faça da mesma maneira, fale da mesma forma. Deu certo. E por aí vai. Deu certo. E nós aprendemos muito por imitação. Então, é aí que entra a questão das nossas convivências. Nós observamos quando crianças os nossos pais agirem, nós seguimos aquele comportamento. No universo corporativo, quem são os nossos pais, entre aspas? São os nossos gestores e gestoras. Nós observamos a forma deles fazerem. A empresa tem os seus métodos, a sua forma de trabalhar, e aquilo consolida, e consolida mesmo, um modus operandi para quase tudo. Então é importante a gente entender que quando a gente discute modelo mental, nós não estamos criticando e dizendo que essa forma de ser, de pensar e de trabalhar, metodologicamente falando, ela tem que ser abandonada. Eu estava recentemente dando treinamento para uma empresa e um treinando fez uma pergunta muito adequada para o tema. Ele falou, Tadeu, mas veja, alguns modelos mentais que nós temos, eles são úteis, porque as coisas estão funcionando ainda daquela forma. E eu dei razão a ele. Falei, sim, algumas formas de trabalhar, de operar um equipamento, por exemplo, de gerir um processo, elas continuam válidas. O problema do modelo mental é quando a gente não para questioná-lo. É quando nós não fazemos aquela pergunta, será que não existe uma maneira diferente de fazer isso? Será que eu não estou fazendo isso há tanto tempo e, de certa forma, fui engolido por uma certa comodidade? Está sendo cômodo para mim trabalhar dessa forma? Existe uma expressão que as pessoas hoje usam muito, né, que já se tornou até cotidiana, que é a famosa zona de conforto. O que é estar na zona de conforto? Estar na zona de conforto é estar reproduzindo modelos mentais. Então, existem modelos mentais que a gente não tem a necessidade imediata de mexer neles. Eles ainda se justificam. Né? O grande ponto, aí eu convido as pessoas a refletirem sobre esse tema, será que todos os modelos mentais que nós usamos no nosso cotidiano ainda são válidos? E agora, quando a gente pensa
numa empresa, formada por centenas ou por milhares de colaboradores, a tendência dessas pessoas é aceitar aquilo como uma verdade pronta. Isso é uma verdade pronta e algumas empresas têm um modelo mental muito tradicional. E eu vou traduzir numa frase. A frase é a seguinte: aqui é assim mesmo. Fecha aspas, né? Abre aspas e fecha aspas. Aqui é assim mesmo. O aqui é o assim mesmo é o endosso de um conjunto de modelos mentais e que nasce do questionamento a um modelo mental feito por alguém. É como se numa reunião eu colocasse assim: olha, eu estava observando como vocês fazem tal coisa, mas lá da empresa onde eu vim, a gente fazia diferente e ficava melhor. E aí a gente ouve a seguinte resposta: olha, de onde você veio poderia até funcionar, mas aqui não tem jeito. E aí você questiona, mas por que não? E aí você ouve o modelo mental. Não, aqui é assim mesmo. Pronto. Então, vocês vão notar que os modelos mentais na comunicação, conforme são comunicados ou verbalizados, eles têm algumas palavrinhas-chave. É o sempre, o nunca. Essas palavras, essas generalizações de extremos, ou é sempre ou é nunca, elas geralmente estão presentes na tradução verbal dos modelos mentais. Não acreditem, é muito fácil identificar um modelo mental, porque geralmente a pessoa entra utilizando uma fala que tem essas palavras. O grande problema, e eu sei que os nossos ouvintes estão sentindo e estão identificando que utilizam, que tem modelos mentais com os quais nós convivemos, é que isso evita com que as pessoas se motivem para questionar o modo de operação de algo, o modo de fazer algo. E isso, de certa maneira, se solidifica no dia a dia de uma organização. No mundo atual, nós temos aí um problema. Então, portanto, o primeiro recado é: modelo mental fixo, ele funciona em determinadas situações, até o momento que se prova que, com este modelo mental fixo, eu não estou dando oportunidade para o modelo mental de crescimento, que pressupõe o seguinte, que eu entendo que o conhecimento, o que eu tenho que aprender é dinâmico, que o que valia para mim ontem precisa se modificar porque não vale mais hoje. Esse é o modelo mental, o mindset de crescimento, no qual eu acredito que o que eu sei hoje pode não servir para amanhã. E as organizações precisam começar a refletir sobre isso, ainda mais no mundo contemporâneo, onde as coisas mudam exponencialmente. Mas veja, empresas são tocadas, são administradas, são operadas por pessoas. Então, portanto, essa é uma mudança que acontece nos times de trabalho, nos seres humanos, nas lideranças. É encarar que o que eu acredito hoje pode não ser verdadeiro amanhã. E por que as pessoas se incomodam muito com isso? Porque, novamente, fisiologicamente falando, nós temos uma configuração cerebral que nos trouxe até aqui e que nos incentiva o tempo todo a fazer mais do mesmo. E por quê? Porque isso traz segurança. Sim. É uma área de segurança, né? Sim. E aquela frase... Zona de conforto. Zona de conforto. Em time que está ganhando não se mexe... Sim, aí você pode chamar... Tem várias frases aí, é um modelo mental. Eu esqueci de citar no início, tem o TED, lá da Carol Dweck também, que ela faz... Ela dá um recado maravilhoso também. Acho que você já assistiu o TED dela, com certeza, né? Sim. Então, fica um recado aí pra você de casa também, pra você assistir esse TED aqui, ó. Nota 10. Aliás, TED... Sempre. É TED, tá? Tadeu, como que a gente pode quebrar, aí falando em modelos mentais, em mindset fixo, mindset de crescimento, né? Como que a gente consegue quebrar um modelo mental ruim, tá? Vou chamar de ruim, tá? Mude as minhas palavras se fizer sentido para você, e construir um modelo mental mais positivo, mais pra frentex, tá? E que nos ajude a encarar os desafios do dia a dia, né? Que contribua e que deixe a gente também mais feliz ao mesmo tempo. Ou feliz ao mesmo tempo, né? Esse é um assunto delicado, né? Também. Tem uma técnica, cara, pra isso? Tem uma receita de bolo? Tem um botão que aperta? É um bolo saboroso, mas... Então me passa depois aí, rapaz. Que eu li o livro, vi o TED. Tô trabalhando com isso ainda. Eu acho que tem alguns conselhos importantes. Sim. E esse podcast tem essa missão também, né? De deixar aqui um caminho, né, para as pessoas e
E é nesse sentido que eu quero parabenizar a CR Basso por essa iniciativa de compartilhar conhecimento. Tem uma frase linda que diz good people share, né? Pessoas boas compartilham. Então, é o que eu estou vendo aqui. Obrigado, Tadeu. Você faz parte também, tá? Sem dúvida. Faz parte da corrente do bem. Opa, estamos Aliás, aí. outro filme, né? Queremos deixar um legado, né? Para a humanidade. Esse filme é ótimo também, da corrente do bem, né? Sim. Acho que a tradução é essa, a corrente do bem. Sim. Né? Do menininho. Sim. Show de bola. Primeiro, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo devem saber que, do ponto de vista de programas de treinamento, de capacitação, esse é um assunto que as empresas têm muito receio de tocar nele. Então, vamos começar entrando na parte real, mas que é um obstáculo para que se questione os modelos mentais dentro de qualquer tipo de empresa. Quando a gente fala em modelos mentais, nós estamos falando de pessoas que têm esses modelos mentais. E os modelos mentais, eles se solidificam principalmente naquelas pessoas que estão há bastante tempo trabalhando numa determinada organização. E como essas pessoas vão permanecendo bastante tempo, embora a gente saiba que as gerações mais recentes, né, as pessoas não param muito tempo nos trabalhos, segundo os dados que a gente tem. Isso é fato. É fato. As pessoas que estão há bastante tempo trabalhando numa organização, elas têm mais propensão, então, portanto, eu não vou incorrer aqui em um modelo mental e de dizer assim, todas as pessoas que estão há bastante tempo numa empresa têm problemas com modelos mentais. Eu estaria cometendo um modelo mental. Eu não posso dizer todas. Lembra que eu falei da generalização? Então, portanto, eu estou tendo um devido cuidado de abordar o ponto e não me contradizendo. Algumas pessoas dentro de organizações que estão há bastante tempo atuando e atuando com muita competência, têm modelos mentais mais arraigados. E, novamente falando, muitas vezes elas nem percebem que são formas de se relacionar com o dia a dia de uma organização que já poderiam ser questionados por ela mesma. Ela poderia olhar e falar assim, nossa, mas eu faço há tanto tempo dessa maneira, ou eu penso há tanto tempo dessa forma, será que não é o caso de eu refletir sobre isso? O que faz com que elas não façam isso? Aquele modelo mental que é passível de questionamento foi o que levou essa pessoa a um possível sucesso. Ela está lá há bastante tempo, é uma pessoa que já tem um cargo de direção. Então ela diz assim, o que me trouxe até aqui é algo que eu tenho que honrar. E se foi isso, essa forma de pensar que me trouxe até aqui, por que eu haveria de trair essa forma de pensar agora e questionando-a? Então a pessoa diz assim, inclusive para as pessoas mais novas com as quais ela se relaciona. Olha, deixa eu lhe dizer, eu faço isso há 37 anos. E sempre foi dessa maneira. E sempre, olha o modelo mental aí, sempre deu certo. Então não é o ato de fazer há 37 anos que é o modelo mental. O modelo mental, ele se manifesta quando você o traduz dessa maneira. Sempre deu certo. E aquela pessoa que está chegando... Show de bola esse assunto. Quando ela olha aquilo, ela diz assim... não, eu reconheço tudo que você fez até hoje e você é uma referência na área e eu sempre admirei isso. Mas o que eu gostaria é de lhe mostrar uma outra maneira de fazer a mesma coisa, que foi uma ideia que me ocorreu aqui. E aí outros modelos mentais começam a surgir como defesa instintiva dessa pessoa que está na posição. Ela diz assim, não, mas aqui não há espaço para isso, porque essa empresa sempre pensou dessa maneira. Então, perceba que, novamente, essas palavrinhas generalizantes estão presentes na manifestação do modelo mental. A gente diagnostica o modelo mental ouvindo estas palavras na fala, né? na expressão verbal das pessoas. Está dentro delas, mas aquilo é exteriorizado no momento em que a pessoa coloca. Então, quanto mais tempo você faz mais do mesmo, mais o nosso cérebro lhe diz, faça da mesma forma. Isso está presente no nosso cotidiano em coisas muito simples. Eu vou dar um exemplo clássico. As pessoas que sempre fazem o mesmo caminho para ir para um determinado lugar.
ela nem aciona mais o navegador, porque ela sempre faz aquele caminho. Aquele caminho ela considera seguro, rápido, seguro, prático. Quando há uma obra no caminho que faz essa pessoa desviar, traz um tremendo desconforto. E por quê? Porque a cabeça dela vai imediatamente começar a trazer uma série de objeções, uma série de problemas imaginários em relação ao ato de mudar o caminho. A pessoa já imagina, nossa, eu não conheço, eu vou me atrasar, tinha que acontecer isso agora. Então, a mudança para o ser humano, ela não é algo simples. Não, nunca foi. Nunca foi simples mudar. E na Grécia Antiga já se discutia isso. Heráclito, né, um pensador grego, disse certa vez, não há nada permanente exceto a mudança. Mesmo sendo muito verdadeiro na frase dele, ele estava questionando esse fato que no mundo corporativo está extremamente disseminado, que é o ato das boas práticas. E essas práticas são boas, senão o adjetivo boas nem estaria ali. A grande questão é, boas por quanto tempo? Por quanto tempo? Pergunta para Kodak. Isso, exatamente. Do ponto de vista mental, é claro que a gente não gostaria de mudar procedimento. Por quê? Claro. Porque eu falo assim, isso está no meu automático. Sim. E aí, quando cai no automático, é que o modelo mental ele se consolida. Então, esse é um ponto importante, é colocar, né, uma premissa desse nosso papo, que os modelos mentais estão disseminados pelas empresas, e aqui cabe colocar também que não significa que a empresa é uma empresa que está no mercado há tanto tempo, que significa que ela tenha mais modelos mentais. Eu sou mentor de startups e eu encontro modelos mentais em empresas que são as chamadas empresas da economia criativa, que estão surgindo agora com pessoas muito novas do ponto de vista cronológico, mas que também têm modelos mentais. Porque, repito, o modelo mental não é um inimigo nosso. Ele faz parte do ser humano. Nós fomos, de certa forma, educados para fazer mais daquilo que deu certo. Sim, sem sombra de dúvida. É por isso que existe uma receita para se fazer algo. Quando a gente está na cozinha, né, a gente olha para a receita e a gente fala, puxa, que legal, a receita me ajudou a preparar um prato que eu não conhecia. Depois que você domina a receita, algumas pessoas dizem assim, eu não preciso mais olhar a receita, mas eu vou fazer da mesma maneira que está lá. É uma sequência lógica. Algumas pessoas, elas falam assim, e se eu mudar o ingrediente? Mas são raras as pessoas que fazem isso. E por quê? Porque mudar o ingrediente coloca a receita em risco. Pode ser que os meus convidados não gostem mais, né, do meu prato. Mas algumas pessoas, uma minoria, se arrisca a mudar o ingrediente. Pode sim dar errado, mas muitas vezes ela tem um ganho, porque ela diz assim, poxa, eu mudei o ingrediente e ficou melhor. E aí ela descobre que na vida o mindset de crescimento pressupõe você criticar aquilo que você faz e que já é sucesso. Porque isso é um inconformismo, e esse inconformismo é necessário nas organizações. Mas não é fácil, e a gente vê nos programas de culinária, de cada 10 participantes de um programa de culinária, 1 ou 2, uma minoria, resolve se arriscar. Sim. A maioria vai utilizar a receita, alguns. O modelo padrão. E aí o que acontece? Como é que você leva isso para dentro do dia a dia de uma empresa? Então eu vou dizer para você, e já é a resposta para a sua pergunta, qual é o primeiro passo? E é o passo mais delicado. É o passo que mexe em algumas feridas, algumas que estavam já cicatrizando. A gente chama esse passo de mapeamento de modelos mentais. Então, a gente primeiro mostra o que é um modelo mental, dá alguns exemplos. Existem modelos mentais que são modelos mentais que se aplicam a toda a empresa, que estão ligadas à organização como um todo. Existem modelos mentais, algumas pessoas vão até rir, que são ligados a determinadas áreas. Então, por exemplo, existem algumas áreas nas empresas que são consideradas as áreas que elas estão lá para atrasar o progresso, o dia a dia das organizações. Elas têm um papel importante, mas, por exemplo, um modelo mental muito comum, e me perdoem se tiver aqui alguém da área ouvindo, a área de TI não funciona. É um modelo mental. Onde é que está
o modelo mental? Na frase em si, a área de TI não funciona. O problema é o não funciona. Não é o fato de ser TI, porque eu poderia trocar TI por qualquer área. A área de marketing só gosta de fazer feira. O problema está no só. Porque eu falar assim, a área de TI, de vez em quando, torna os processos mais lentos, não é um modelo mental. Olha como já muda. Olha como muda. Olha a percepção da frase, né? Agora, eu falar que rotular a área de TI como a área que atravanca os projetos, Sim. aí sempre, porque o sempre e o nunca, eles não estão nessa frase que eu acabei de dizer expressos ali, mas eles estão implícitos, eles estão escondidos ali dentro. Este é o grande problema, porque a gente vai começando a formar uma imagem de determinadas coisas e nós nos tornamos aí profetas do apocalipse, que a gente diz assim, isso não vai mudar nunca. Nós, quando crianças, ouvimos um modelo mental muito tradicional e das nossas mães, que me perdoe Dona Clay, que está lá em cima, mas eu ouvi dela e eu tenho que dizer aqui, tem testemunhas aqui, a minha mãe me disse, acho que alguns de vocês podem ter ouvido essa frase, esse modelo mental. Você não vai mudar nunca. E eu ouvi isso. E eu ouvi da minha mãe, eu ouvi de professores meus. Os professores e os pais, às vezes, dizem, você não vai ser nada na vida. Onde é que está aí? O nunca está aí. Pronto. Está ali pronto. E aí, o que acontece? Algumas pessoas acreditam nisso, né? E realmente passam a encarar aquilo como uma verdade ad eterna. E não existe verdade ad eterna. Né? O que a gente sabe é que o mundo muda a todo o tempo e a gente olha e fala assim, puxa, eu pensava dessa maneira. Nas organizações, o mapeamento de modelos mentais, na prática, é feito da seguinte forma. Tem gente que agora vai até arrepiar. A gente põe os colaboradores que estão sendo treinados e a partir deles, dos exemplos que nós damos inicialmente, eles têm que fazer um mapeamento dos modelos mentais que são genéricos, que se aplicam à empresa como um todo, e depois nós pedimos que eles, por departamento, falem os modelos mentais que estão vigentes nas áreas funcionais, nas áreas da empresa. E aí nós registramos tudo isso. Nós colocamos isso num grande painel e é muito interessante que as pessoas no início têm medo de reproduzir um modelo mental porque essa pessoa sabe que essa é uma frase que ele ouve de uma pessoa que é o seu gestor ou sua gestora. Sim. Mas vamos encarar que esse gestor ou gestora, por sua vez, está reproduzindo uma frase que ele também ouviu de alguém. E não necessariamente de alguém de dentro da empresa. Às vezes é alguma coisa que o mundo acredita. O mundo inteiro acredita, está no inconsciente coletivo. E nós temos vários desses modelos mentais. E que a gente ouve no dia a dia e que a gente tem que olhar para eles e questioná-los. Porque questionar o modelo mental não vai machucar ninguém. Um modelo mental que você ouve e você põe aquela palavrinha mágica, será? Logo depois dele, já começa a mudar a mentalidade da empresa. Você perguntar será, ela fica 3 segundos sem falar nada, você tem quase certeza que você conseguiu chegar onde você queria que ela refletisse. Leandro, o que eu já vi o silêncio. Em workshops de mapeamento. Eu vi isso acontecer em treinamentos várias vezes já. Já vi isso acontecer em treinamentos já. Exato. Na hora da discussão mesmo. Isso. E acontece. Eu não acho que eu não vi isso, não estava naquele treinamento que você fez lá, aqui para Serribaço, lá no sul, daquele grande frigorífico lá. Sim. Mas eu vi isso acontecendo online em alguns outros trabalhos. Isso acontece. Porque as pessoas, quando a gente questiona o modelo mental, elas sentem que nós estamos questionando seus princípios, seus valores, e não. Sim. A forma de pensar é legítimo que ela seja questionada. Porque se eu não tenho ninguém que chega para mim e fala que isso é um modelo mental, não é simplesmente uma forma de fazer certo, essa pessoa é minha amiga. Ela está me revelando que eu estou com um pensamento que eu preciso olhar para ele com um olhar questionador. Até pode ser que mesmo depois do olhar questionador eu não o mude. Eu questiono e descubro que ele ainda é vigente. Agora, e se de fato eu detectar que ele precisa ser mudado? Então, nesse momento, quando a gente está mapeando os modelos mentais, nós vemos muitas pessoas pisando em ovos. As pessoas ficam com medo de se abrir. Claro. Pode ter consequência. Isso. Como ele não sabe como o outro vai reagir, isso pode ter consequência para ele depois. Sim. E são falas... A importância da atmosfera também, sim, né?
Sim. Quem está conduzindo precisa saber Exatamente, extrair das pessoas. Esse é o ponto. Esses modelos mentais. A gente registra todos eles, e quando as pessoas olham aquele grande painel de frases, eu já ouvi em treinamento a pessoa dizendo assim: Tadeu, esse é o nosso retrato. Esse é o nosso dia a dia. É isso daí da forma como está. E aí tem um processo da gente fazer uma lapidação. Então, se você mapeou muitos modelos mentais, é ilusão achar que a gente vai corrigir, que a gente vai mudar esses modelos mentais todos de uma vez. E por quê? Porque, repito, isso está impregnado no nosso dia a dia. Essa primeira etapa de mapeamento, ela exige que a gente tenha o tempo suficiente para extrair, dependendo do número de pessoas, a maior quantidade possível, mas é só a primeira etapa. Lembre-se que muitas pessoas aproveitam esse momento para utilizar o modelo mental para mandar recado para as outras pessoas. Então, a gente tem que fazer uma segunda etapa, que é selecionar daqueles que estão ali os que são mais intensos, os que são mais fortes. Então, de um grupo ali de, vamos supor, 50 modelos mentais, que uma turma ali de 20 treinandos conseguiu mapear, eu peço para que eles mapeiem, coloquem, né, no papel os que são os 10 mais marcantes, aqueles que eles ouvem com mais constância. Ô, Tadeu, sem querer interromper tua linha de raciocínio, mas já interrompendo, Uhum. sendo delicado. Por favor. Eu li que tem duas habilidades que, para facilitar, inclusive, a identificação de modelos mentais, que são a reflexão, até anotei aqui para não esquecer, a reflexão e a inquirição. Como a gente está nessa etapa do processo, sim, né, esse realmente é um caminho? É um caminho. Depois a gente continua na estrutura que você estava descendo, claro. tá? Mas é que tem a ver justamente com essa primeira etapa, né? Sim. Reflexão e a inquirição. Isso. Para identificar, eu digo, tá? Isso, para identificar. No momento em que a gente está mapeando, não tenha dúvida de que você tem que convidar as pessoas a fazerem uma viagem para o seu dia a dia, né, e separar o joio do trigo, né, como a gente costuma dizer aí, usando um ditado popular. Por quê? Porque modelo mental é aquilo que se repete e que tenta ser uma verdade universal. E a reflexão é o ato de você separar aquilo que te afeta particularmente e é direcionado a você, que vem de alguém. Então, a pessoa está dando eventualmente um feedback para você e está mostrando um caminho correto, né? E você acha que aquilo é um modelo mental. Você pega aquela fala e atribui aquela fala de um gestor ou de uma gestora a sendo um comportamento da empresa. E não necessariamente é um comportamento da empresa, é apenas um feedback. A reflexão é nesse sentido. No momento em que eu aponto um modelo mental, é importante que se constate durante o workshop ou durante um treinamento se de fato aquilo é algo que afeta um conjunto de pessoas, a organização como um todo. É algo que não nasceu necessariamente de alguém. E é fácil mapear isso. Por quê? Porque é aquela frase que a gente nota que é muito pessoal, é daquela pessoa. Então, em vez dessa pessoa estar apontando um modelo mental da organização, ela está reproduzindo um que ela usa. É muito curioso isso. Isso chama projeção. Eu projeto nos outros aquilo que é a minha forma de pensar. Sim. Então, tem que ter essa reflexão nesse momento, e essa reflexão é uma via de duas mãos. É de quem está conduzindo o treinamento, mas também de quem está verbalizando, de quem está se colocando. Sim, é delicado. A questão de questionar é ótimo, hein? Nossa, quanta questão, hein, Leandro? O questionamento, quando você olha para aquilo, é para você checar novamente, você olhou aquele conjunto de coisas, deixa eu ver o que de fato, né, faz parte do dia a dia desta empresa, desta organização. Porque muitas coisas eu trouxe do mundo lá fora. Eu trouxe do mundo lá fora, mas não afeta a empresa em si. Mas eu trago do mundo lá fora. São frases aí muito abertas. Então a gente tem que inquirir, né? A gente tem que questionar, a gente tem que dizer, opa, peraí, o que será que... Então é um processo de, primeiro, gero quantidade e depois encontro, né, aquilo que de fato é verdadeiro, aquilo que está atrapalhando o progresso dessa organização. Mas, novamente, tem que ter muito cuidado neste mapeamento
para que pessoas não tragam problemas que ela tem de conduta e rotule como modelo mental. Então, por exemplo, eu tenho um problema, eu sou um colaborador e tenho um problema com uma pessoa. E aí eu pego uma fala daquela pessoa e coloco com o modelo mental para legitimar o problema que eu tenho com ela. Sim. Assim, então, a condução desse tipo de... Você cava a falta. A condução tem que ser muito cuidadosa. Você diria que é a etapa mais delicada do processo? É a etapa mais delicada. E por quê? Porque quando as pessoas apontam modelos mentais, de certa maneira, elas são participantes da legitimação desse modelo mental. Porque seria... teria como ela saber de outra forma. Exato, exato. Tá inerente, né? Exato. E o que é mais complexo? Elas dizem assim, eu pergunto, mas vocês já questionaram isso? Não, porque aqui não adianta questionar. Tá vendo? Ela repete, ela justifica o modelo mental com outro modelo mental. Quando ela diz, aqui não adianta questionar, ela jogou a toalha. Ela parou de pensar. Ela disse, qual é o modelo mental que está por trás dessa frase? Ela disse, essa empresa nunca vai mudar. Quando ela diz, não adianta questionar, ela está dizendo isso. Sim. A mudança de modelo mental, ela nasce, a necessidade de mudança de modelo mental nasce porque os modelos de negócio e de gestão estão sendo questionados há algum tempo. A gente conhece na administração clássica os modelos de gestão de empresas e quando a gente assiste a transformação digital no início, né, do milênio, a gente vê as empresas pensando assim, caramba, o meu negócio está sendo substituído por um negócio que estava numa garagem ontem. E é bem assim, né? É bem assim. Puta. Eu acho que não teve uma sacudida tão grande como a transformação digital, que na pandemia foi potencializado. Sim, foi elevado à enésima potência. A enésima potência. E aí eu tenho pessoas que acreditam ainda no modelo antigo. Eu não estou dizendo, e os administradores aqui haverão de concordar comigo, que todos os formatos de gestão, as ferramentas de gestão que foram criadas ao longo aí, né, de muito tempo, de muitos anos, por pessoas, por seres pensantes, que todas elas não funcionam mais. Isso seria inclusive o modelo mental, né? O que eu estou dizendo aqui é que algumas delas precisam efetivamente ser repensadas. E a única forma disso é eu estar aberto a uma mentalidade de crescimento, que é o mindset de crescimento. Ou seja, eu aprendi aquilo, me foi útil, mas hoje há uma condição, há uma necessidade de mudar. E o ser humano só muda quando começa a bater a água. Sim. Ele fala, pô, agora... Então, essa primeira etapa de mapeamento é a mais difícil. As pessoas, elas estão apontando o problema. E elas fazem parte desse problema. Muitas. Elas são endossantes desse problema. O segundo momento, que daqui a pouco a gente fala a respeito, é o momento de, por meio das pessoas, encontrar caminhos para quebrar esses modelos mentais. Tá. Não diria que talvez ela é mais... Essa segunda parte talvez não é mais fácil que a primeira. A primeira é mais delicada. É mais delicada. Mas não é mais fácil. A segunda não é mais fácil, não. Não é mais fácil, porque nessa segunda parte a gente pede que as pessoas encontrem 3 formas, isso é muito legal, e esse trabalho na prática é feito em grupo. Sim. A gente coloca grupos heterogêneos. Sim. Imagino que apareçam vários conflitos, tem muita discussão, lavação de roupa às vezes. Muitos. E vou te contar uma. Certa vez, num workshop desse, um grupo foi apresentar a sua relação de modelos mentais e a forma como a pessoa colocou a frase atingia diretamente uma área que estava lá representada por 2 pessoas. E quando essas 2 pessoas foram lá para frente, né, apresentar os seus modelos mentais, um pouco antes de apresentar, a pessoa fez comentou que achou muito indelicada, né, muito grosseira a fala do grupo X que tinha se apresentado antes. Aí vocês perguntam, mas isso num workshop, num treinamento, como é que isso é conduzido? É por isso que é importante ter pessoas experientes à frente desse processo, porque isso é uma faísca, tem tudo para gerar um incêndio gigantesco. E a forma de conduzir é se apropriar da fala e dizer, olha, nós estamos aqui com a intenção de mapear modelos mentais e de mudá-los, e a exposição desses modelos mentais
ela passa por uma situação de caramba, essa é uma crítica. Nós temos que criticar os modelos mentais. Nós estamos criticando os modelos e não as pessoas que são vítimas dele. Isso tem que ser separado, Isso. Diz assim, não é que eu não estou dizendo que você está endossando o modelo mental, eu estou dizendo que você é uma vítima dele. Olha a importância do instrutor, do condutor do trabalho. Isso, do condutor, porque você muda a perspectiva. Total. Quando você diz assim, você é um endossante, você é que afasta carrega... a pessoa do problema. Isso. Ela é vítima. E isso não é demagogia, isso é verdade. Ela é vítima do modelo mental. Ela é vítima. E por ser vítima, você está agindo de maneira altruísta, puxando-a de lá. Claro. Eu estou puxando você desse pensamento. Sim. Aí a fala foi justamente essa. Falei, gente, todos nós aqui estamos mapeando algo que está nos afetando. Ninguém está ileso disso. Então isso vai mudar. E aí as pessoas ficaram mais tranquilas com a crítica. Na verdade, na hora de apontar modelos mentais, o condutor do workshop também tem que ter o cuidado da forma como as pessoas escrevem, como elas, o quanto de ácido elas põem nas palavras. Absolutamente. Isso, tem que tomar muito Pode cuidado mudar. com isso. Porque na vida não é o que você fala, é como você fala. Né? Então, assim, não é que você está querendo amenizar a força da fala. Você está querendo apenas colocar de uma maneira corporativa. Não tem nada de pessoal nisso, né? Então, conduzir isso dentro isso com um certo verniz é importante. Sim. Bom, então, nessa primeira fase, a gente identificou. Quando a gente passa para a segunda fase, e aí que entra algo que eu gosto muito, a gente estimula os grupos, né, a pensar em 3 ideias, 3 soluções para rompimento dos modelos mentais. E por que 3? Porque se você mapeou 10 modelos mentais e você pensar em 3 caminhos para cada modelo mental, poxa, olha quantos você já vai ter. Exato. E da quantidade sai a qualidade, né? Então é importante pensar nisso. Bom, aí esses 3 modelos são da seguinte forma. O primeiro caminho, a pessoa vai dar uma sugestão na posição hierárquica onde ela está. Ok. Atual, tá? Ela está ali atuando na área dela, ela tem suas limitações. Assim, hoje, atualmente, qual seria uma ideia com as possibilidades que você tem? Ela dá a ideia ali. Geralmente é uma ideia bem basiquinha. Ela é uma ideia operacional, praticamente. Tá? Do tipo, precisamos conversar mais, precisamos falar a respeito. Até porque ela está com a ótica dela ali, né? Isso. Aí o que você faz? Nas outras 2 propostas, para cada modelo mental desses 10 mapeados... Você muda a perspectiva. Você muda a posição, a perspectiva e, consequentemente, a posição hierárquica da pessoa. Show. Na segunda, você dá um pouco mais de poder para ela. Né? Você diz, olha, se é um gerente, a partir de agora vocês são diretores. Se são diretores, a partir de agora vocês são vice-presidentes. Se são vice-presidentes, a partir de agora você é o CEO. Se for o CEO, a partir de agora você é o acionista, você é o conselho. Muda a pessoa de posição. Então, olha, a partir de agora você tem um poder, você tem a alçada. E aí, o que você faria? A ideia muda. A pessoa já vem com os 2 pés. Ela fala, eu já sei o que eu faria. E aí surgem umas coisas bem interessantes. E, por fim, você coloca todo o grupo na posição de dono. São os donos da empresa. Não interessa se é SA, se é limitada, seja o que for. São os donos. O que você faria? E agora você tem todo o poder. Então, na primeira, a vida como ela é, lá Nelson Rodrigues, é você. Na segunda, eu te promovi para uma posição de gestão. E na terceira, você é o dono. E aí é muito legal. Porque aí a gente vê, né, as diferenças, como as pessoas se veem dentro dos seus mundos. Sim. E vão surgindo soluções bem interessantes. Surgem algumas radicais, porque algumas pessoas aproveitam esse momento. Eu mandaria embora todo o departamento. Já ouvi esse tipo de coisa escrito. E a gente, obviamente, trabalha, mais uma vez, a importância de quem está conduzindo, porque não é a solução. Em raríssimas vezes, essa vai ser a solução. E aí eu estou dizendo que as pessoas não eram competentes, apenas estavam no lugar errado, muitas vezes. Né? E isso acontece. Então, quando a gente aponta problemas e a gente está trabalhando no workshop, a gente usa o meio período de um dia para fazer esse mapeamento. E utilizamos o outro período em que as pessoas já estão alimentadas, estão nutridas, para poder apontar soluções. Termina aí? Não termina aí. Então você tem que transformar isso num plano. E é nesse momento que a área de recursos humanos, junto às lideranças, entra fortemente. Por quê? Porque
porque eles vão elencar prioridades de rompimento de modelos mentais e ver como é que isso, no dia a dia, alimenta uma produtividade maior, menos desgaste nas relações, a empresa começa a olhar o mundo de outra maneira, as pessoas se sentem mais à vontade para serem elas mesmas e fugir dos clichês, né? O modelo mental é um clichê. Sim. Né? É algo que a gente coloca na cabeça. E na vida pessoal tem um monte, né? A gente ouve esse que eu citei, né? De mãe, de família, mas as pessoas que estão nos ouvindo devem estar pensando, nossa, em casa eu ouço isso direto, né? Ouço ou falo, né? Isso. E o modelo mental, alguns envolvem preconceitos. É interessante a gente dizer. Alguns, nós ouvimos muito modelos mentais que estão envolvidos a preconceitos. O brasileiro tem modelos mentais. Por exemplo, o modelo mental tradicional nosso aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Porque quando ele diz aqui é Brasil, ele está dizendo, isso aqui não vai mudar, isso aqui é desse jeito. E algumas pessoas estão nos ouvindo e falam, Tadeu, mas não vai mudar mesmo isso. Então, mas será que essa é a forma correta de pensar? Então, se isso é verdade, então vamos parar de fazer tudo que nós estamos fazendo. Né? Fecha as portas. Fecha as portas, exato. Né? Nós somos agentes de transformação. Transformação para o bem. Então é isso. Tamanha a importância do assunto, né? Isso. E a importância das perguntas poderosas, né? Esse tipo de pergunta que você falou que você faz nós fazemos, né? Para conduzir esse processo, são perguntas que a gente utiliza, inclusive, em outros diagnósticos. Por exemplo, recentemente estava participando de uma sessão de planejamento estratégico, uma sessão inicial, a gente estava ainda ali no brainstorm e tal, e a pergunta foi justamente, olha, se você fosse o dono da empresa, tivesse dinheiro ilimitado, e só dependesse de você a decisão, o que você faria? Isso. A resposta é totalmente diferente. Às vezes a resposta não é a final ainda, mas você vai lapidando, dali sai ideia maravilhosa, saem ideias maravilhosas, né? É o poder da pergunta, né? Isso. Eu tenho tem até um livro chamado Perguntas Poderosas, que é um livro muito bom. Eu tenho um exercício que eu faço para abrir assim sessões, né, de treinamento, que eu gosto muito, que eu ponho uma situação hipotética num quadro e digo assim, o mundo vai acabar amanhã, você tem 24 horas de vida. O que você vai fazer daqui até lá? Aí as pessoas, mas só 24 horas, o mundo vai acabar. Então, e detalhe, quando eles começam a responder, eu jogo um desafio maior. Eu falo, olha, você vai poder escolher apenas uma pessoa da sua vida para passar o momento final. Quem seria essa pessoa e por quê? Aí é show de bola, porque surge de tudo. Puxado. Mas só uma, eu tenho uma família, você vai ter que escolher uma da família. Escolhe uma e me diz por quê. Aí, assim, você vê, né, como o ser humano que vive naquela repetição de coisas, quebra tudo isso e fala, já que eu vou morrer, eu vou aproveitar e fazer tudo aquilo que eu gostaria. Pronto. Tá vendo como você consegue? Exatamente. Pronto. Então, assim, é muito curioso isso e nesses treinamentos a gente tem que lembrar daquela frase de Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso é fantástico. E o formato de condução faz com que a gente consiga colher o melhor, a verdade profunda de cada pessoa. Porque ninguém gosta de assumir que tem modelos mentais. Esse é um outro problema, sabe, Leandro? As pessoas, elas querem estar sempre bem. E o ser humano é falível. Não há nenhum problema em a gente, num treinamento, falar assim, olha, eu tenho modelos mentais. E todo mundo os tem. Se a gente reparar no nosso dia a dia, a gente utiliza modelo mental. Sim, sem dúvida. A gente verbaliza. A gente começa a gente precisa aprender a questionar isso. Tenho certeza que todo mundo está nos ouvindo, está se enxergando. Exatamente. Né? Nesse exato momento. Esse exato momento. Isso. Ô, Tadeu, a gente discute muito esse tema do podcast de hoje aqui em vários trabalhos aqui na CR Basso. Vários trabalhos que você conduz, inclusive, como inteligência emocional, o próprio trabalho sobre modelos mentais, mas a gente discute isso também, tamanha importância, em programas de liderança, em vários outros temas. Então é extremamente importante trazer isso à discussão aqui, nesse podcast que está para discutir justamente educação corporativa. Né? Sem dúvida. E falando do modelos mentais e do que a gente faz aqui na CR Basso também, com a tua ajuda também, por favor. Conta pra gente algum caso real, alguma experiência positiva, pode ser alguma que nós já fizemos juntos, ou alguma que você fez fora, não precisa citar o nome do cliente, né? Sim, claro. Mas que a mudança de modelo mental transformou os resultados da empresa, ou transformou alguma coisa que para
aquele momento, atingiu o que a empresa buscava. Tá? Os resultados, a comunicação, enfim, whatever. Traz um caso real para nós que Legal. que realmente deu de sucesso. Tem dois casos que eu posso citar aqui, obviamente sem citar a empresa, e que foram muito interessantes. Um deles foi com a área jurídica, né? Eu acho que talvez... Porque eu sou advogado, rapaz, cuidado aí que você vai falar. E nós temos uma advogada gravando aqui do lado também. No estúdio do lado ela está transmitindo ao vivo. Isso. Ao vivo? Ao vivo. Ou seja, tá vendo? Para um banco lá do Nordeste, rapaz. E ó, tá vendo? Os próprios advogados estão descobrindo que muito antes de serem advogados são pessoas, né? E eu me recordo que essa área jurídica dessa empresa, ela passou por um workshop comigo sobre modelos mentais, porque a empresa percebia que essa área jurídica, ela estava, de fato, dificultando a fluidez dos processos e das práticas da empresa, se utilizando, né, não da lei em si, porque a lei ela está ali pronto e não se questiona a lei, mas ela estava querendo valorizar demais o papel dela, até porque é uma área que nas empresas é vista, e isso é um modelo mental, como uma área que sempre atrapalha os processos, sempre torna os processos mais morosos. Isso é um modelo mental, quando a gente coloca o sempre. Eu quero crer que de vez em quando isso aconteça, mas se acontecer é porque a área de fato tem um fundamento para poder fazer com que um processo seja mais lento, mas as pessoas da área estavam contaminadas pela própria liturgia do direito. E uma vez contaminadas pela liturgia do direito e pela necessidade de marcar território e de dizer eu consegui ser mais rigoroso ou rigorosa nisso, estavam usando este formato, este modelo mental para tudo. E existiam coisas que podiam caminhar mais rapidamente e coisas que podiam, né, teriam que ser analisadas com mais cuidado. E a própria área tinha uma relação muito de atrito com outras áreas da empresa. Esse era o problema maior. E por quê? Porque a área entendia que ela não era bem vista por todos os colaboradores da empresa, o que é um modelo mental. Então, eles começaram a criar dentro de si o seguinte modelo mental. Nossa área está aqui para atrapalhar, nossa área existe para dificultar. E com isso, com esse modelo mental, as pessoas da área não conseguiam se relacionar bem com as outras. E as outras áreas viam, a partir desse modelo mental, a área jurídica como uma área, é ali que vai parar o nosso lançamento, é ali que vai parar. A partir do momento em que a empresa, a partir do treinamento, percebeu que uma das maneiras de mudar essa percepção, esse modelo mental que existia por parte da própria área, de si mesma e das outras áreas em relação a ela, era simples, era mostrar, a partir de palestras e de encontros das pessoas da área jurídica, mostrar para as outras áreas qual era o trabalho efetivamente que eles faziam, o que estava envolvido. E as outras áreas, por sua vez, se apresentaram também. Antes ficavam em feudos isoladamente. Quando todo mundo conheceu qual era o papel da área lá dentro, pronto, o modelo mental foi rompido. Começaram a perceber o seguinte: a área jurídica tem um papel importante no nosso trabalho. Nesse papel importante, algumas coisas vão caminhar mais lentamente e outras vão ganhar a sua devida velocidade. E a própria área começou a dar, né, fluidez para determinados processos, porque ela percebeu que não precisava, né, tornar tudo moroso. Então, o modelo mental vigente internamente era: tudo que cai aqui precisa ser 100% analisado. E é um modelo mental: tudo que cai aqui. Pronto. Pronto. E as outras áreas também mudaram a visão que tinha da área jurídica e começaram a interagir mais. Então, e é gozado que você falou que você é advogado, e eu vejo que os advogados vêm com a liturgia da área e se esquecem, por exemplo, que eles podem ter uma marca. A gente sabe que a OAB tem uma série de regras para procedimento, né, relacionados à chamada comunicação de um escritório de advocacia. Propaganda, divulgação, marketing, enfim. Mas, por outro lado, isso não impede a pessoa de discutir assuntos do direito, desde que, obviamente, não exponha nenhum cliente, aquela coisa toda, tem a questão do sigilo do advogado. E aí, é muito interessante, porque algumas profissões nascem com rótulos tão definitivos e são modelos mentais que não se permitem se inserir no mercado como poderiam. Então, eu não posso fazer uma propaganda agressiva falando determinadas coisas por causa do código de ética da OAB, mas eu posso ter uma marca legal,
eu posso ter uma cor, Sim. eu posso ter vida, né? Sim. Sim. Eu posso estar nas redes sociais. Eu tenho amigos advogados que estão nas redes sociais, me consultam como consultor de marketing digital a colocar a marca deles ali. Então, esse foi um caso de uma profissão que, desde o início, tem os modelos mentais ligados Sim. a ela. O outro caso foi muito interessante, que esse sim aconteceu com um cliente nosso aqui, que uma área de compras inteira precisando passar por uma discussão sobre modelo mental. Pessoas todas com 30, 40 anos de empresa, né? A gente olhava ali e eu pensava assim, puxa, vai ser um desafio maravilhoso isso. E na fase de mapeamento de modelos mentais, havia muito receio deles de colocar no papel os modelos mentais. A gente com folhas de flip chart, porque não tem essa de ficar em desktop de notebook, não. Tem que ficar grandão lá na folha mesmo. Você tem que pedir para as pessoas escreverem, para elas sentir a frase ali, né? Sim. E quando nós colamos na parede, eu percebi que estava faltando coisa. Na hora do café surgiram outras coisas ali que não foram para o papel. Aí eu falei, gente, agora eu vou pedir que vocês caminhem até a folha que está ali, ainda tem espaço, está faltando coisa ali, está faltando coragem em vocês, coloca lá. Eles levantaram, foram lá e colocaram outros modelos mentais. E por que isso? Essa é uma área tradicional nas empresas. Sim. Também. É outra área tradicional. Que é uma outra área tradicional. Jurídica é uma e essa é outra. Que não se vê como inovadora, que não se vê como uma área que pode propor coisas novas. É uma área que, assim, a pessoa fala, parece que está condenado a morrer comprador, né? Nós temos uma... Todas as áreas têm grandes responsabilidades, ainda mais numa empresa, nesse caso, uma empresa de grande porte. E foi interessante que no final do workshop, eles disseram assim, Tadeu, nós sempre nos comportamos dessa maneira. Nós nunca tínhamos parado para pensar que nós somos assim e que nós estamos insistindo em algumas coisas, que nós podemos refletir a respeito, podemos fazer de outra maneira. E não vai afetar a nossa reputação, não vai afetar a nossa competência, Pronto. Não vai afetar a nossa forma correta de fazer compras. Eu tenho um parceiro que ele tem justamente isso como proposta, ele chama CIEC, Centro Internacional de Estudos em Compra. Eles mobilizam compradores para tirar do comprador essa cara, essa imagem de que assim, o meu trabalho é um trabalho em que eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu sou cobrado por 1000 pessoas, eu tenho que conseguir X, eu tenho que... Enfim, toda profissão tem as suas diretrizes, né? Aquilo que você precisa ver, toda função. Mas isso não significa que você não possa questionar as suas práticas no dia a dia. Mas quando eu faço isso, eu estou questionando a organização? Sim, mas é importante que a organização seja questionada. E é importante que a alta direção diga, ainda bem que estão questionando. Porque tem aquela famosa frase, né, Leandro? O profissional, quando para de reclamar, é porque ele parou de pensar. E aí ele vai entrar no automático. Então, mindset fixo eternamente. Não dá para ter mindset fixo hoje em dia. Então, olha que interessante. Duas áreas que são, assim, consideradas áreas que não tem aquele glamour que outras áreas têm, né? Que são áreas mais contemporâneas, vamos dizer assim, mas que tem... Mais tradicionais, né? Que são áreas básicas para qualquer organização. Área jurídica, área de compras. Mas a gente está vendo muitas iniciativas dentro das empresas de capacitar essas chamadas áreas que têm uma baixa autoestima. Olha que curioso. São áreas cujos profissionais têm uma baixa autoestima. Eles consideram assim, o meu papel é importante, mas não passa disso. Eles não se veem como um papel decisivo, estratégico, essencial. E ainda bem, porque esse treinamento, para um grande grupo, né, ajudou as pessoas a saírem... Os melhores treinamentos são esses. As pessoas não saem com receita pronta, elas saem com pontos de interrogação para ela questionar no dia a dia como é que ela aplica o conhecimento que a gente dissemina no dia a dia. E veja, a capacitação em modelo mental, a pessoa sai com a faca e o queijo na mão. E eu sempre digo, olha, cabe a vocês agora partirem o queijo e saborearem. Então, assim, a gente faz esse acompanhamento, inclusive, né? Sim. Isso é bem legal. Tadeu, por exemplo, citando aí o curso que você faz aqui conosco de inteligência emocional, lá a gente discute talvez um pouco depende da necessidade de cada cliente, tá? E também temos as turmas abertas, Sim. Que aí pode entrar qualquer pessoa. Sim. Pode ser algum exemplo que você cita lá ou outro, mas compartilha com a gente 2 modelos mentais para inspirar
talvez essa seja a melhor palavra, inspirar quem está nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento. Legal, por favor. Legal. Primeiro, acho que é importante colocar a relação entre modelos mentais e inteligência emocional, né? Geralmente, a desinteligência emocional surge de modelos mentais muito consolidados. Sim. Então... Foi papo ontem meu com uma empresa também. Isso. Você vai discutir, dar um feedback para uma pessoa e ela se defende usando o modelo mental. Tá fácil, já tá na ponta da língua, né? É a primeira coisa que ela fala. E eu vou dar um exemplo, né? Numa gestão onde os atritos são bem vistos, e acredite, existem empresas que veem os atritos como sendo bom, né? A pessoa diz, nós somos guerreiros mesmo, nós socamos a mesa e aqui é assim. E houve lá um desgaste entre duas pessoas e houve uma desinteligência emocional, vamos dizer, por parte de uma delas. E aí você está ali conversando, tentando fazer a mediação. A gente chama de mediação sim. Dentro de um processo de inteligência emocional. E aí você diz assim, olha, mas a forma como você falou, de fato, passou do ponto. E aí a pessoa usa o modelo mental. Mas aqui sempre foi assim, né? Nós sempre fizemos dessa maneira. Eu aprendi assim, aqui dentro. Então eu acho que está certo. E a pessoa defende esse ponto de vista que ela herdou. Ela defende, essa é uma herança. E o que ela quer com isso? A estratégia dela é muito simples. Ela está dizendo, o que você está questionando se o nosso chefe foi quem nos ensinou isso? Então, aí que está a questão. Não interessa a posição da pessoa, ela pode se equivocar. E é nada mais natural que naquele momento você possa e deva dizer, olha, o fato da pessoa ser a CEO, a presidente, não significa que eu concorde com tudo que ela faz. Aliás, eu tenho certeza que nesse momento ela ficaria muito feliz de saber e de receber da gente um feedback a respeito. É só encontrar o momento exato e a forma de dizer. E veja que a pessoa, ela cometeu uma desinteligência emocional por ter um modelo mental. É aí que essas coisas se conectam. Então, a gente está utilizando dois conceitos e nos treinamentos de inteligência emocional, esses modelos mentais aparecem o tempo todo. Quando a gente está falando, por exemplo, que é um dos pilares, né, da inteligência emocional, que é a nossa capacidade de se relacionar bem, sim, de relacionamento interpessoal, a gente vê um modelo mental muito tradicional surgir. Que é aquele, Tadeu, tem gente que não dá. Tem gente que não dá. O que ele está dizendo é o seguinte, algumas pessoas, de fato, são pessoas difíceis de se relacionar. Só que no ambiente de trabalho, a gente não escolhe quem trabalha com a gente. Não é nada produtivo eu simplesmente achar, pelo fato da pessoa ter outra perspectiva de vida, de eu não ter a inteligência de procurar conhecê-la melhor e entender os pontos de vista dela. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional, o primeiro pilar é o autoconhecimento. E a partir do momento que eu me conheço muito bem, eu sei quais são as minhas virtudes, os meus pontos a melhorar. Automaticamente, se eu conheço alguém que pensa diferente de mim, o modelo mental mais tradicional é o seguinte, a minha forma de pensar é correta e eu não quero ouvir mais nenhuma. Né? Eu não me abro para ouvir aquela pessoa. E quando eu tento, eu uso de uma desinteligência, não uso, né, a minha inteligência emocional para saber ouvir. Sim. E escutar. Empatia é um dos pilares da inteligência emocional, é eu entender essa pessoa, inclusive o modelo mental dela. Então é muito comum que este exemplo, né, que eu estou colocando aqui, da pessoa ter escolhas, ser seletiva, e falar assim, com algumas pessoas eu vou me doar 100%, outras eu vou me doar 50% e outras eu não quero relacionamento nenhum. No mundo corporativo não tem como, porque mesmo que indiretamente você vai precisar entender que aquela pessoa é uma engrenagem, então ter visão sistêmica também é importante. Então, esse modelo tem pessoas que não dá, né? Eu estou pegando a frase literal como eu ouço normalmente, é muito comum. E a pessoa, aí nesse caso, está usando um modelo mental e não está usando a inteligência emocional. Usa um e não usa o outro. Sem dúvida, sem dúvida. É por isso que o conceito de modelo mental também entra como um dos itens dos nossos treinamentos de inteligência emocional. Porque isso é bastante relevante. Certeza. O nosso treinamento de inteligência emocional, até para vocês procurarem na internet, chama Inteligência Emocional nas Relações Profissionais. Tá? Mas você vai aprender coisas que você vai usar em casa também. Vou usar em casa. Porque... Eu sei que eu já fiz várias vezes já, esse aí. Exato. Esse curso ele tem alguns pilares bem práticos, né, que a gente chama de congruência na comunicação. Sim. Porque eu sempre faço essa relação, que é a seguinte, a pessoa
ela precisa ter a inteligência emocional processada, né, como default dela, mas ela precisa saber padrão já. comunicar e interagir por meio da comunicação, que é uma outra habilidade complementar à inteligência emocional. Então, o fato da pessoa ser emocionalmente inteligente ou inteligentemente emocional e não se comunicar bem, ela não consegue manifestar adequadamente a sua inteligência emocional. Então, isso é muito comum. E o conceito de congruência envolve conteúdo das minhas palavras, que palavras eu escolho para dizer algo para alguém, o meu tom de voz e o meu gestual. E o gestual inclui a expressão. O que é congruência? É quando o meu gestual, o meu tom de voz e o meu conteúdo transmitem a mesma mensagem. E isso exige algo que eu chamo de intencionalidade. Porque se eu não tenho a intenção, eu vou ser incongruente. Eu vou dizer algo muito gentil com um tom de voz que não passa a gentileza. Natural. Isso é desde o bom dia que a gente recebe, ou quando a gente vai dar um feedback para alguém, escolhe as palavras nobres. Eu falei, olha, o seu relatório está insatisfatório. Escolhi uma palavra... Sim. Mas eu digo isso com um tom de voz irônico, do tipo que a ironia leva a pessoa a pensar assim, puxa, todas as vezes o meu relatório está insatisfatório. Então, não é só ter inteligência emocional, é saber manifestá-la. Então, a gente tem muito cuidado aqui na CR Basso com isso, em trabalhar com aplicabilidade. Porque os pilares da inteligência emocional, a gente lê Daniel Goleman, a gente entende claramente os 5 pilares. Está ali, está claro. Está ali, está claro. Agora, como é que eu transfiro isso para o meu dia a dia? Então, aproveitando que você me pediu 2 exemplos, um dos exemplos que eu mais vejo é de casos que acontecem das pessoas serem emocionalmente inteligentes, mas não saberem como levar isso para os outros. E aí não escolhe as palavras certas. E aí, assim, cria um ruído na comunicação e a outra pessoa fica chateada, fica para baixo e diz assim, você não falou da maneira adequada aquilo. Então, essa abertura, ela é fundamental para que as coisas fluam numa organização. E veja, tudo isso é tão importante, Leandro, e algumas empresas ainda chamam de soft skills. Né? Pois é. Treinamentos de competências comportamentais sendo chamadas de soft skills. Soft skills. Isso já foi faz tempo. Exato. Talvez esse seja um modelo mental? Olha, algumas coisas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está vivendo um momento na sociedade de generalizações em todos os campos, né? Tem que tomar muito cuidado. A gente tem que saber separar. Eu uso muito o poder e o dever, né? Isso possivelmente eu sempre deixo no campo das possibilidades. Então estou dando uma dica aqui, né? Esse podcast também tem por intenção instruir. Sim. Para as pessoas que... Sim, fornecer elementos, instruir. Isso. Todas as vezes que você vai colocar uma verdade pronta, coloca ali um advérbio de modo. Olha, pode ser que possivelmente, né, para que você talvez não lacre. Seja. Essa mania, eu talvez... Por isso que eu brinquei com você, talvez seja. Isso. Eu costumo dizer, toda questão tem 3 lados, né? O meu, o seu e de quem está certo. E isso isola, né, ali um sujeito indeterminado. A forma como se fala faz uma diferença enorme nos diálogos. Eu digo muito que quando a gente está... Inclusive esse assunto para outro podcast, né? Sim. A comunicação. Sim. E como administrar objeções. As pessoas que administram objeções bem, geralmente são aquelas que têm uma inteligência emocional elevadíssima. Porque por mais que a crítica seja forte, ela sabe conduzir. Ela tem inteligência. O amortecedor ali é bom. Tem. Ela desarma a outra pessoa. Né? Show de bola. Tem muita gente ouvindo e pensando assim, caramba, como é que eu faço isso? É um processo, tá, de aprendizado. Não é de uma hora para outra. Sim. E a gente está aqui para colaborar, né? Também. Isso. Vamos disseminar informação. Nós somos provocadores. Sim. E o objetivo desse episódio é justamente provocar esse assunto, discutir isso e compartilhar com as pessoas tudo que a gente vê no dia a dia. Porque a vantagem de você estar numa consultoria de treinamento é que você vê, ouve, participa, enfim, usar o que você quiser aí, em várias organizações. Exato. Tá? Então, é uma diversidade de fatos que acontecem, de situações, de modelos, inclusive modelos mentais, que facilita na identificação né, daquele tipo do que está acontecendo ali, né? Para a gente poder tratar. Nós estamos numa fase em que é muito sábio. Eu vi esses dias uma frase atribuída a Michelangelo, né? Acredito que seja dele mesmo, no final de vida, aos seus 70, 80 anos de idade, ele dizendo, eu ainda estou aprendendo. Eu acho isso de uma sabedoria maravilhosa, né? Uma pessoa, depois de tudo que fez, dizer, eu ainda estou aprendendo. A economia criativa,
Maturidade, né? Pede uma eliminação do que a gente chama de presunção. Eu já sei tudo, onde eu cheguei, poucos irão chegar, o que eu penso é definitivo. Essa mentalidade, ela é terrível, porque a pessoa está dando um tiro no pé. Essa não abertura para o novo. Sem dúvida, Tadeu. Né? Tô contigo. Então, quanto mais eu sei... Que fique o recado. Né? Quanto mais eu sei, Isso. mais eu sei que eu não sei. Exato. Sócrates. Esse Socrático. Esse é top. Exato. Amigo, Tadeu Bretas, muito obrigado. Imagine. Mais uma vez. Você viu que eu falei obrigado e gratidão no início, falo obrigado e gratidão aqui no final também, tá? Pelo nosso papo, por compartilhar essas experiências que você tem aqui conosco, né, nos nossos clientes, né, e por aí afora pelo mundo. Quer deixar uma palavra final? Convido você, o microfone é teu. Quero sim. Gente, é maravilhoso a humildade da gente questionar os nossos atos, as nossas palavras, o nosso modo de ser, né? E fazermos essa reflexão. Tem um provérbio indiano que eu adoro, também cito em treinamento, ao falar, cuide para que suas palavras sejam melhores que o silêncio. Eu acho de uma sabedoria isso. Autor desconhecido, cirúrgica. mas a pessoa foi pontual. Eu acho que toda sala de reunião deveria ter duas plaquinhas. Lembrar disso toda vez. Uma com essa frase e uma outra com uma outra frase que eu gosto muito, que é a seguinte: a vaidade é mais rápida que a inteligência. Porque se a pessoa olhar naquele a vaidade é mais rápida que a inteligência, ela vai dizer assim, cara, aquilo lá sou eu. É verdade. Então, combine as duas, você que está nos ouvindo aí, e você vai ver como sua vida vai ficar melhor. Show de bola. Tadeu, muito obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Agradeço a tua presença aqui, o teu tempo. Foi ótimo a gente trocar ideia sobre esse tema. E se você quer conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos, dos nossos treinamentos, dos programas que a gente faz aí pelas empresas Brasil e mundo afora, convido você a conhecer um pouco mais do nosso site, dos nossos produtos, os nossos vídeos nas redes sociais, todo o conteúdo que a gente dissemina aí praticamente todos os dias, tá? Sinta-se convidado, tá? E obrigado por assistir esse episódio. Até mais. Tá aí. Tadeu Bretas, seu cara, velho.